O cadastro do item é uma das partes mais importantes na implantação de um sistema no Brasil. Isso se deve à adoção da nota fiscal eletrônica para regulamentar as operações em território nacional. Os dados dos itens são fundamentais para identificar a tributação dos mesmos. Então, hoje, vamos falar um pouco desse cadastro e quais campos são importantes e para quais módulos ele serve. Então, fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. O vídeo de hoje é um oferecimento da Nex Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Nex Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Nex vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. Primeiro, vamos falar sobre as informações relevantes para a nota fiscal eletrônica e as suas regras. Vamos abrir o cadastro do item e começar. O cadastro do item ele fica alocado aqui em estoque, né? Então temos o estoque, cadastro do item, e essa é a tela do cadastro do item. Então vamos começar pelos campos de nota fiscal eletrônica. O primeiro campo que é importante para a nota fiscal eletrônica é o campo de código do SAP. O campo de código ele vai ser mapeado com uma tag chamada CPROD. E essa tag no XML ela é limitada a 60 caracteres. Ou seja, não podemos preencher um campo de código maior do que 60 posições. Tá? No caso do SAP, isso não é possível porque os campos de código são menores que 60. O segundo campo que nós temos é o campo descrição. O campo descrição no XML da nota fiscal eletrônica equivale à tag XPROD. Essa tag XPROD ela é limitada a 120 caracteres. Aqui temos um problema. Esse campo ele comporta mais de 120 caracteres. Tá? Um outro detalhe muito importante são os caracteres especiais nas tags de caractere da XML da nota. Então, muita atenção. Caracteres como Enter, Tab ou barra, sinal de maior, sinal de menor. Esses caracteres não podem ir para a nota fiscal eletrônica. Isso gera problema e a nota nem sequer é autorizada na Cefaz. O próximo campo que nós temos é o código de NCM. Tá? Esse código de NCM ele vai também para o XML da nota fiscal. Porém, ele tem um comportamento um pouco diferente. Tá? O NCM, no caso da nota fiscal eletrônica, ele pode ter contendo 2 a 8 caracteres. Tá? Por que 2 a 8 caracteres? Existem algumas notas fiscais que são feitas, que são notas fiscais, por exemplo, como transferência de crédito de imposto. Tá? Então, se você tem crédito de um imposto, mas não tem débito desse imposto, você pode apurar esse imposto e vender esse crédito para alguém, transferir esse crédito para uma outra empresa. Essas notas fiscais elas são regulamentadas através da NFE também. Então, nesse caso, o NCM pode conter 2 dígitos ao invés dos 8, que é um NCM tradicional. Outro campo importante para a nota fiscal, porém esse não vai diretamente no XML, é o campo de fonte do produto. Então, ele está aqui embaixo, ó, fonte do produto, onde nós temos nacional, estrangeira, né? Cada uma com a sua porcentagem aqui. Então, por que esse campo é importante? Falando em fonte do produto, esse produto ele não vai diretamente no XML da nota. Porém, ele tem um reflexo direto na tributação e no campo de CST. Tá? Então, aonde isso acontece? Isso acontece no imposto chamado ICMS. O ICMS, o CST dele, é composto pelo inicial da fonte do produto e mais os 2 caracteres de tributação. Então, se você quer mais detalhe, tem um vídeo no canal referente à composição de CST e CFOP dentro do SAP Business One. Então, eu mostro de onde vem esses campos. Lá eu detalho certinho como é que é essa composição do CST. Tá bom? O próximo caso é o quê? O próximo caso que vai na nota fiscal eletrônica é a unidade de medida. Então, dentro da aba de vendas aqui, né? Depende se é uma nota de venda ou de compra, mas geralmente aqui, dentro da aba de vendas,
o nome da unidade de venda vai para dentro do XML também. Tá? E qual é a regra aqui dentro da unidade de medida? Este campo ele é chamado no XML como UCOM, que é a unidade de comercialização. Dependendo do addon que faz o XML da nota, ele pode buscar daqui ou de um outro campo qualquer, tá? Mas basicamente é esse campo aqui que eles buscam. E esse campo é limitado a 6 caracteres. Então eu não posso exceder 6 caracteres aqui. Esses foram os campos referentes à nota fiscal eletrônica. Agora, vamos falar um pouco sobre os campos que têm reflexo nos demais módulos do SAP. O primeiro deles é o campo chamado grupo de UM. Então, esse campo fica aqui em cima. Grupo de unidade de medida. Esse campo aqui, ele tem um reflexo na conversão de unidades de medida. Tá? Então, posso trazer um vídeo detalhando aqui a questão da conversão de unidade de medida mais para frente. Como não é o foco aqui, eu vou só falar brevemente o que acontece aqui nesse módulo. Quando eu uso esse módulo, eu posso dar entrada pela tela de nota ou saída pela tela de nota em unidades de medida que estão correlacionadas, que tem uma razão entre elas. Com isso, o SAP faz a conversão para a unidade de estoque, para a unidade de vendas, e aí faz a baixa em quantidades diferentes ali, tá bom? Então é basicamente bem superficial, é assim que esse módulo vai funcionar. Outros campos que interferem diretamente dentro de funcionalidades do SAP são os flags aqui em cima. Então, aqui eu tenho os flags de estoque, item de venda e item de compra. Então, o que eu tenho aqui? Itens de estoque. Quando eu marco isso aqui, significa que esse item ele é controlado dentro do estoque do SAP. Então, quando entrar, o SAP vai produzir quantidades de estoque, quando sair, ele vai descontar quantidades de estoque. Tá? Então, ele vai interagir aqui com o módulo de estoque do SAP. Itens de venda, ele vai interagir com os itens de venda, com o módulo de venda. Ou seja, esse item pode passar pelas telas de venda. Item de compra, esse item interage com os módulos de compra. Ou seja, ele vai passar pelos módulos de compra. Ok? Então, esses 3 flags aqui. Os próximos campos, eles ficam dentro da aba de dados de estoque. Então, dentro de dados de estoque, eu tenho essa configuração por depósito. E os campos que eu quero dar um destaque aqui são os campos de estoque mínimo e estoque máximo. Esses campos possuem relação direta com o módulo de MRP. Então, dependendo da forma que se roda o MRP, ele vai buscar as informações através desses campos aqui. Além dos campos dentro do dados do estoque para o MRP, nós temos a guia de dados de planejamento. Tá? Esses dados de planejamento eu tenho o quê? Eu tenho um método de planejamento, eu tenho um método de suprimento, eu tenho intervalo de pedido e tal. Todos esses campos que estão aqui na aba dados de planejamento, eles refletem diretamente no módulo de MRP também. Então temos aqui todo o MRP fechado, depois nós temos aqui em dados de produção, método de baixa. Esse método de baixa ele reflete dentro do módulo de produção, tá? Então ele vai para dentro do módulo de ordem de produção. Além disso, voltando aqui para dados do estoque, nós temos mais um campo, que é o campo chamado de método de avaliação. Esse método de avaliação ele vai definir como esse item vai ser precificado. Tá? Esse campo aqui ele também tem reflexo no módulo de estoque, no custo das mercadorias. Lembrando que, além desses campos, dependendo da forma como foi desenhada a sua determinação de conta do razão, alguns campos podem ter referência lá também, então vale a pena conferir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nesse vídeo falamos sobre os campos do cadastro do item e qual a importância deles. Na descrição desse vídeo, estou deixando um link com o formulário de contato da Nex, além de suas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo ou ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Isso me ajuda a engajar o vídeo e alcançar cada vez mais pessoas. Ao final desse vídeo, vou deixar mais 2 sugestões de vídeos sobre SAP Business One. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos e até mais.